Fala galera brava da astronomia, na aula de hoje vamos estudar sobre resolução angular e escala de placa. São as duas últimas coisas que a gente precisa ver sobre telescópios nessa parte de medidas pré-seletivas online de astronomia, beleza? Para quem não me conhece, eu sou Bismarck Mesquita, esse aqui é o canal Rapadura Cósmica, que é onde eu posto vários vídeos sobre astronomia, principalmente para Olimpíadas. Então já se inscreva no canal, deixe um like aí no vídeo, compartilhe para chegar a vários alunos. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, né, você pode estar participando também do clube de membros do canal. Primeiro a gente vai ver sobre resolução angular. O que é isso? Imagina a seguinte situação. Você está numa estrada bem longa, né, à noite, e você vê um farol se aproximando de você. Você vê uma luz. De início você acha que esse farol é de uma moto, afinal você só está vendo uma luz. Porém, conforme esse veículo vai se aproximando de você, esse farol vai se dividindo em dois faróis. Então você percebe que na verdade era um carro. Tenho quase certeza de que você já passou por alguma experiência do tipo. E por que isso acontece? Porque quando esse carro estava muito distante, o seu olho não tinha uma resolução suficiente para distinguir os dois faróis do carro. Então você via os dois como sendo apenas um. A mesma coisa aconteceu na grande conjunção entre Júpiter e Saturno. Quando você olhava para o céu a olho nu, esses dois planetas pareciam estar um na frente do outro, e você via apenas um ponto bem brilhante no céu. Mas quando você olhava com um telescópio, você conseguia ver os dois planetas de forma separada. Então, o telescópio ele vai ter uma resolução angular bem superior ao olho humano, né? Ele tem um diâmetro bem maior e a gente vai calcular qual que é essa resolução angular dos telescópios. É a mesma coisa que retrata aqui nessa figura, ó. Aqui tem dois pontos, podem ser dois faróis de um carro, por exemplo, e quanto melhor for a resolução angular do objeto que você está usando, do telescópio que você está usando, mais você vai conseguir distinguir os dois faróis de forma separada. E a gente vai usar muito isso, inclusive para questões que envolvem as crateras da Lua, por exemplo. A gente vai já fazer uma questão que envolve isso. E a gente vai calcular a resolução angular de um telescópio, ó, dessa forma aqui, em que esse θ é a resolução angular, e isso vai ser igual a 1,22, o comprimento de onda que você está fazendo a observação, né? Se você estiver usando um telescópio óptico, esse aqui é o comprimento de onda do espectro visível. Mas você pode usar, por exemplo, um radiotelescópio. E aí você tem que saber em qual bando do espectro é que esse telescópio está operando. E aqui o diâmetro do telescópio. Então, por exemplo, você tem um telescópio que tem 1 segundo de arco de resolução angular. Isso significa que ele consegue resolver objetos distantes, né, que tenham 1 segundo de arco de diâmetro angular ou mais. Se um objeto tiver 0,5 segundos de arco de diâmetro angular, esse telescópio não vai poder distinguir esse objeto. E só uma coisa que você tem que ter cuidado é sobre esse 1,22 aqui, ó. Essa é a fórmula que aparece nos livros e apostilas. Costuma aparecer dessa forma, mas às vezes esse 1,22 pode ser aproximado para apenas 1. E dependendo da questão, pode ser que você tenha que usar 1 e não 1,22. E aí você acaba usando, né, só lambda sobre d, já que multiplicar por 1 não interfere em nada. Então tem que ter cuidado com isso. Se a questão lhe der essa fórmula e tiver 1,22, você usa 1,22. Mas se a questão não lhe der essa fórmula, você tem que ter cuidado para ver se você precisa usar 1,22 ou então 1. É o caso da questão que a gente vai fazer agora. Um astrônomo amador construiu um telescópio do tipo kepleriano, com abertura de diâmetro 8 cm e distância focal de 100 cm. Desconsiderando a turbulência da atmosfera da Terra, ache o menor diâmetro possível que uma cratera na superfície da Lua precisa ter para ser resolvida por este telescópio. Dados: a distância do telescópio até a cratera é essa daqui, e o comprimento de onda médio do visível é 500 nanômetros. Você precisa seguir o seguinte raciocínio. Para um objeto ele ser resolvido por um telescópio, o diâmetro angular do objeto, no caso aqui da cratera, tem que ser maior
do que a resolução angular do telescópio. Aquele mesmo raciocínio que eu mostrei aqui, falando de um telescópio que tem 1 segundo de arco de resolução, por exemplo, né? Só um exemplo. Então a gente tem essa relação aqui. Como é que a gente calcula o diâmetro angular de um objeto? Aqui no canal tem uma aula sobre isso. Vai ser o diâmetro real do objeto, no caso o diâmetro da cratera, que é o que a gente quer saber, ó. O menor diâmetro possível que uma cratera da superfície da Lua precisa ter para ser distinguida, o diâmetro real sobre a distância, no caso a distância da cratera até o telescópio, e isso aqui precisa ser maior do que 1,22 lambda sobre d, que é a resolução angular do telescópio. Mas nessa questão a gente vai aproximar 1,22 para 1. Então fica apenas lambda sobre d, em que esse lambda é o comprimento de onda no visível, que ele já deu aqui na questão, ó, sobre o diâmetro do telescópio, que é 8 centímetros. Então vamos lá. Ó. A gente isola aqui o diâmetro da cratera, que tem que ser maior do que 500 nanômetros, é a mesma coisa que 5 vezes 10 elevado a menos 7 metros. O diâmetro do telescópio, que é 8 centímetros, é a mesma coisa que 0,08 metros. E aí já corta metro com metro, ó. E a gente obtém o resultado em quilômetros. 376 mil quilômetros, que é a distância da cratera até o telescópio, né? Eu só passei aqui multiplicando para o outro lado. Fazendo essa conta, a gente chega ao resultado de 2,35 quilômetros, que é aproximadamente 2,4 quilômetros. Então, o item B é o item certo dessa questão. E agora vamos ver o que é a escala de placa. A escala de placa é uma relação entre o tamanho angular de um objeto na esfera celeste com o tamanho que esse objeto vai ter no plano focal do seu telescópio. Olha só esse esquema aqui que eu tirei do Noik. A gente tem aqui um telescópio, tem aqui uma lente. Ó. Esse S é o tamanho do objeto que você está observando no plano focal do telescópio, enquanto esse θ é o tamanho angular dele na esfera celeste. E esse f aqui é a distância focal do telescópio. Então a gente tem a seguinte relação, ó. A gente tem que S é igual a θ vezes f. E a gente também tem essa relação para quando você está usando um CCD acoplado no telescópio, né? Então você vai captar a imagem através dos pixels. E aí a gente tem essa relação aqui em que esse P é a escala de placa. Esse P aqui ele é dado em segundos de arco por pixel. Ou seja, você descobre quantos segundos de arco no céu correspondem a cada pixel no seu CCD. E a fórmula é essa daqui, 206.265 segundos de arco sobre a distância focal do telescópio que você está usando, vezes o lado do pixel. A gente vai fazer uma questão que envolve essa fórmula aqui. Você só precisa dessa fórmula para resolver a questão. Mas esse é o conceito de escala de placa. É só uma relação entre as medidas angulares no céu e as medidas lineares, né, no plano focal do telescópio. Vamos fazer duas questões que envolvem os dois casos. Ó. O maior telescópio refrator do Brasil é equatorial de 46 centímetros. Tem esse nome porque sua objetiva tem 0,458 metros de diâmetro. Ela está localizada no campus do Observatório Nacional, no Rio de Janeiro, e tem razão focal f14,2. Sabendo que a Lua apresenta o diâmetro angular de 30 minutos de arco, qual deve ser o tamanho da Lua no plano focal deste instrumento? Então a gente vai usar aquela relação, ó. S, que é o tamanho da Lua no plano focal, é igual a θ vezes f. Mas você tem que tomar cuidado com o seguinte, esse θ, que é esse tamanho angular da Lua no céu, ele precisa ser dado em radianos, e esse f aqui é a distância focal do telescópio, que a questão não deu, né? Então a gente tem que descobrir. Vamos fazer isso primeiro. A gente viu, já teve uma aula, né, sobre razão focal. Então a gente sabe que f14,2 é igual à distância focal do telescópio sobre o diâmetro de abertura do telescópio, que ele falou aqui, ó, que é 0,458 metros. Então a gente tem que a distância focal da objetiva do telescópio é de 6,5 metros.
E aí a gente precisa transformar esse 30 minutos de arco em radianos, né? Vamos fazer isso já colocando aqui na fórmula. 30 minutos de arco, eu vou multiplicar por 60 segundos de arco, já que cada minuto de arco tem 60 segundos de arco, e dividir por 206.265. Eu já falei bastante sobre essa conversão aqui durante as aulas, né? Porque um radiano tem esse valor aqui, ó, em segundos de arco. E agora basta multiplicar por esse valor da distância focal que eu encontrei, que é 6,5 metros. Com isso, eu obtenho um resultado de 0,057 metros aproximadamente. Só que os resultados estão todos em centímetros, né? Então, S é aproximadamente 5,7 centímetros. Basta você multiplicar aqui por 100. 1, 2. Então, o item correto dessa questão é o item A. Bastou usar essa relação aqui, ó. Agora vamos para a próxima, que envolve aquela outra relação. Uma câmera CCD com sensor de 2048 por 3072 pixels está instalada no foco Cassegrain de um telescópio de razão focal f10 e espelho primário de 200 milímetros de diâmetro. Olha só, outra vez a gente vai ter que usar o conceito de razão focal. Qual a resolução angular aproximada no CCD, sabendo que cada pixel possui 7,2 micrômetros de lado? A resposta está em segundos de arco por pixel. É justamente o que aquela fórmula nos dá. Ó. A escala de placa, né, ele chama aqui de resolução angular do CCD, em segundos de arco por pixel, é igual a 206.265 segundos de arco sobre a distância focal da objetiva do telescópio vezes o lado do pixel. Então vamos lá. É um telescópio f10. Isso aqui é igual à distância focal do telescópio sobre a abertura do telescópio, que é 200 milímetros. Então a distância focal do telescópio vai ser igual a 2.000 milímetros, que é igual a 2 metros, né? Então a gente tem 206.265 segundos de arco sobre 2 metros, que multiplica o lado do pixel, que ele falou aqui, ó, 7,2 micrômetros, né? A mesma coisa que 7,2 vezes 10 elevado a menos 6 metros. Ou seja, a gente vai obter o resultado de 0,74 segundos de arco por pixel, que é o item A dessa questão. Então, mais uma vez, a gente só usou a aplicação de uma fórmula aqui. Ó. Se você quiser ler mais sobre resolução angular, no NOIC tem uma página que fala só sobre características de telescópios e tem lá a resolução angular e todos os outros assuntos que a gente viu nessas aulas aqui, certo? Essa foi a aula de hoje, espero que você tenha gostado. Não esqueça de compartilhar para chegar a vários alunos. Desejo a todos bons estudos e eu vejo você na próxima.